Esquece tudo o que você sabe sobre velocidade. Esquece a Fórmula 1, esquece o caça supersônico do filme Top Gun. O Brasil acabou de colocar na mesa uma carta que ninguém esperava. Imagine um prédio de 7 andares. Agora imagine esse prédio voando, não a 900 por hora como o avião que você pega nas férias, mas a 30 mil quilômetros por hora. É o despertar de um monstro. E o mundo inteiro está morrendo de medo do que isso significa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um momento de tensão absoluta. Você consegue ouvir esse silêncio? Ele é ensurdecedor. Estamos falando do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. O protagonista dessa história é um gigante de metal que pesa o equivalente a 20 carros populares e foi projetado para rasgar o céu. Mas preste muita atenção agora, porque o enredo acabou de ganhar um capítulo dramático. O mundo inteiro, a imprensa internacional e os radares militares estavam apontados para o Brasil hoje, dia 22 de novembro. Era para ser o dia do fogo. Mas o gigante decidiu dormir um pouco mais. A notícia que correu os bastidores é oficial. O lançamento foi adiado. A nova janela, 17 de dezembro. Agora você pode estar pensando: poxa, deu errado? O Brasil falhou de novo? Não, é exatamente o contrário. E eu vou te explicar por que isso é uma notícia boa. No passado, talvez a pressão política fizesse a gente lançar a qualquer custo. Mas hoje o jogo é profissional. Esse adiamento estratégico aumenta a expectativa, permite ajustes finos de segurança e mostra que a Operação Space Ward não está brincando de soltar rojão. Estamos lidando com uma máquina complexa, o Rambit Nano. Vamos aos números desse monstro que está aguardando no hangar, porque a matemática dele assusta. Um Boeing 737 viaja a 900 quilômetros por hora. O nosso foguete, ele vai romper a atmosfera a quase 30 mil quilômetros por hora em dezembro. São 27 vezes a velocidade do som comercial. É uma brutalidade física controlada. E o fato de termos adiado o lançamento de hoje para dezembro só deixa os especialistas internacionais, em Washington, Pequim e Moscou, ainda mais ansiosos. A espera, meus amigos, só aumenta o tamanho do impacto. E enquanto aguardamos dezembro chegar, precisamos entender: por que o Brasil? Por que toda essa insistência no Maranhão? Mesmo com o adiamento, a localização continua sendo o segredo que vale trilhões. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Mas por que o Brasil? Por que o Maranhão? Aqui entra o segredo que vale trilhões de dólares. O Brasil tem algo que os Estados Unidos não têm. Algo que a Rússia sonha em ter. Nós temos a faixa de ouro. Alcântara não é apenas uma base bonita com vista para o mar. Ela fica praticamente em cima da linha do Equador. E por que isso importa? Aula rápida de física. A Terra gira mais rápido no meio, na barriga do planeta. Quando você lança um foguete daqui, a própria rotação da Terra funciona como um estilingue gigante, dando um empurrãozinho extra de graça. Isso significa economizar combustível. E no espaço, combustível é a coisa mais cara que existe. Lançar de Alcântara é mais barato e eficiente do que lançar do Cabo Canaveral na Flórida. É o camarote VIP do planeta Terra para chegar às estrelas. Além disso, tem a segurança. Se um foguete der problema na Flórida, ele tem que desviar de cidades, rotas aéreas movimentadas. Aqui em Alcântara, o foguete sobe e tem o Oceano Atlântico inteirinho pela frente. Risco zero de cair na cabeça de alguém. Para os estrategistas militares e comerciais, isso é o paraíso. O Brasil está sentado em uma mina de ouro geográfica e finalmente começamos a minerar. Falando em estratégia e eficiência, deixa eu te fazer uma pergunta séria. O Brasil está usando a tecnologia para voar a 30 mil quilômetros por hora. E a sua empresa? Está voando ou está andando de carroça? No mundo dos negócios, a sua infraestrutura de TI é o seu foguete. Se o servidor cai, se a segurança falha, se a nuvem não funciona, você não sai do chão. É por isso que você precisa conhecer a NetAdept Technology. Somos especialistas em serviços de TI gerenciados. Imagine ter uma equipe de controle de missão cuidando dos seus computadores, da sua segurança cibernética e da sua produtividade 24 horas por dia. Não deixe seu negócio ficar obsoleto enquanto o mercado avança na velocidade da luz. Clica no link da descrição e faça sua empresa decolar com a NetAdept Technology. Mas essa história de sucesso não foi fácil.
Quem tem mais de 30 anos lembra. Lembra da dor, lembra do choque. Em 2003, o Brasil sofreu um golpe devastador. A explosão do VLS-1. 21 dos nossos melhores engenheiros, mentes brilhantes, pais de família, perderam a vida ali, na mesma base de Alcântara. Aquele dia criou uma cicatriz na alma do programa espacial brasileiro. O mundo olhou para a gente com pena. Disseram que o sonho tinha acabado, que o Brasil nunca conseguiria dominar essa tecnologia. Ficamos 2 décadas na sombra, lambendo as feridas, com medo de tentar de novo. Mas o brasileiro, meus amigos, o brasileiro não desiste. O lançamento do Rambit Nano e a Operação Space Sword não são apenas ciência, são redenção. É a fênix renascendo das cinzas. Ver esse gigante de metal subir não é só um teste de motor, é uma homenagem àqueles 21 heróis. É a prova de que o sacrifício deles não foi em vão. Estamos voltando para o jogo, e voltando com sangue nos olhos, mais preparados, mais rigorosos, e com uma ambição que não cabe dentro do planeta, e é justamente essa ambição que incomoda. Você acha que os Estados Unidos e a China estão aplaudindo de pé? Eles estão preocupados. O jogo espacial hoje não é sobre quem chega primeiro na Lua. Isso é coisa dos anos 60. O jogo hoje é sobre controle de informação. Quem domina os lançamentos domina os satélites. Quem domina os satélites domina a internet, o GPS, o monitoramento de safras, a previsão do tempo e, o mais importante, a espionagem militar. Ao ativar Alcântara com força total, o Brasil deixa de ser um cliente que paga para usar o foguete dos outros e passa a ser um dono de posto de gasolina. Nós temos a chave do portão. Se a Europa quiser lançar barato, tem que falar com a gente. Se a Ásia quiser uma órbita equatorial perfeita, tem que bater na nossa porta. Isso nos dá poder diplomático. O foguete vira moeda de troca. Quer lançar seu satélite aqui? Beleza. Então vamos renegociar aquelas taxas de exportação de carne ou aço. É geopolítica pura jogada num tabuleiro 3D. O Brasil deixa a mesa das crianças e senta na mesa dos adultos, onde as facas são afiadas. Ah, mas o foguete é sul-coreano, não é brasileiro. Calma lá, vamos analisar isso direito. Essa parceria com a empresa InnoSpace é a jogada de mestre. O Brasil entra com a base, a logística, o controle de tráfego aéreo e a segurança, tudo operado pela Força Aérea Brasileira, a FAB. A Coreia do Sul entra com o veículo. É uma troca de tecnologia na prática. Nossos militares e engenheiros estão ali, lado a lado, aprendendo, absorvendo, entendendo cada parafuso dessa tecnologia de ponta. Estamos ganhando anos de experiência em meses. E o que esse monstro está levando na barriga não é só peso morto. Ele carrega o futuro. São nanosatélites, pequenos mas poderosos. Tem tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experimentos de internet das coisas que, no futuro, vão conectar desde o trator na lavoura até o semáforo da sua cidade. E o mais emocionante, tem um satélite educacional feito por jovens da Universidade Federal do Maranhão. Pensa na simbologia disso. Garotos e garotas que estudam em universidade pública, muitas vezes pegando ônibus lotado, comendo no bandejão, agora estão colocando o trabalho deles em órbita. Isso mostra que o Brasil está formando cérebros. Daqui a 10 ou 20 anos, esses mesmos jovens estarão liderando programas de defesa da Amazônia, vigilância de fronteiras e sistemas complexos de soberania nacional. Ouvir falar de tudo isso dá uma vontade de olhar para o céu de um jeito diferente, não dá? O espaço é fascinante, e você não precisa ser um astronauta da NASA ou um engenheiro da FAB para explorar o cosmos. Já pensou em ver as crateras da Lua com seus próprios olhos? Ou ver os anéis de Saturno do quintal da sua casa? Isso é possível e mais acessível do que você imagina. Eu separei uma recomendação especial de um telescópio astronômico profissional que está com um preço incrível na Amazon Brasil. É o equipamento perfeito para iniciantes e entusiastas. Transforme sua curiosidade em hobby. Clica no link que eu deixei na descrição e confira o telescópio. Quem sabe você não descobre o próximo cometa. Agora vamos entrar numa área que parece filme de espionagem, mas é a mais pura realidade. A nova fronteira da guerra não é trincheira, é satélite. Imagine um cenário de crise mundial. Se o Brasil depende dos satélites do Elon Musk ou do governo americano para se comunicar, eles podem simplesmente desligar a chave se a gente desagradar eles. O país ficaria cego, surdo e mudo em questão de segundos. Mas, se temos capacidade de lançar nossos próprios satélites de forma rápida e barata, nós garantimos nossa soberania digital. Esses satélites pequenos que o Rambit Nano leva podem servir como uma rede de emergência. Se atacarem a infraestrutura de cabos submarinos, o céu mantém o Brasil conectado.
O radar militar sabe que isso é vital para a defesa da Amazônia Azul e da Amazônia Verde. Monitorar desmatamento, tráfico de drogas, pesca ilegal e movimentos de tropas vizinhas. Ter olhos no céu que são nossos olhos e não emprestados muda tudo. E não é só defesa, é dinheiro no bolso do país. O mercado espacial movimenta bilhões. Estamos falando de uma nova economia. Ao tornar a Alcântara operacional e confiável, atraímos hotéis, empresas de logística, startups de tecnologia e turismo científico para o Maranhão. Pode virar um Vale do Silício do Nordeste. Além disso, a infraestrutura que fica no chão, as antenas, os radares, os computadores quânticos, moderniza o Brasil inteiro. É um efeito cascata. A tecnologia desenvolvida para o espaço acaba virando tecnologia para o seu celular, para o hospital, para o agronegócio. O mundo está de olho porque sabe que o Brasil, com essa base, pode desequilibrar a balança comercial do espaço. Se conseguirmos manter a regularidade com lançamentos mensais, o Brasil vira uma potência indispensável. E ser indispensável é a melhor forma de proteção que existe. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver um rastro de fumaça, ou ler uma notícia sobre Alcântara, não pense apenas: ah, legal, um foguete. Pense na estratégia, pense nos 21 heróis que pavimentaram esse caminho. Pense na soberania. O monstro de 7 andares e 30 mil quilômetros por hora não é apenas metal e fogo. Ele é a prova viva de que o Brasil é gigante por natureza, mas precisa ser gigante por atitude. Estamos escrevendo o futuro com letras de fogo no céu do Equador. A pergunta que fica é: o Brasil vai segurar essa bronca? Vamos manter o investimento e a seriedade para nos tornarmos uma potência espacial ou vamos deixar a peteca cair de novo? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Brasil tem chance de competir com a NASA e a China ou estamos sonhando alto demais? Escreve aqui nos comentários, eu quero ler as melhores teorias. Se esse vídeo te deixou orgulhoso ou pelo menos curioso, esmaga esse botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a corrida espacial brasileira está só começando e você não vai querer perder o próximo capítulo. Valeu, pessoal, até a próxima decolagem. Fui!